Olá, sexto ano, a gente agora vai começar o último capítulo do nosso livro, é o capítulo 16, tá? Que tem como tema Entendendo de Ecologia. Então a gente vai iniciar falando sobre o que é ecologia, tá? Se a gente fosse desmembrar a palavra ecologia, eco significa casa, tá? E logia significa estudar. Então o que é ecologia? A ecologia é o estudo do local aonde vivemos, tá? Ecologia é uma parte da ciência que vai estar estudando os seres vivos no local em que eles vivem, ok? Então a gente já inicia o capítulo falando sobre o ambiente e os seres vivos, certo? Por quê? Porque os ambientes, eles são formados por elementos vivos, mas também ele é formado por elementos não vivos, tá? Então esses elementos vivos vão constituir o que nós chamamos de fatores bióticos, tá? Aí a gente tem como exemplo os animais e também as plantas. Já os fatores abióticos, eles vão compreender os elementos que não são vivos, tá? Aí a gente tem, por exemplo, a água, a gente tem o ar, a gente tem o solo e a gente tem a radiação solar. Então, os fatores abióticos, eles não têm vida, mas eles influenciam diretamente todos os elementos vivos, ok? E a gente agora vem com alguns conceitos de ecologia, né, sobre organismo, população e comunidade. Então, vamos começar pelo organismo. O que é um organismo? O organismo é cada ser vivo, tá? Então, por exemplo, se eu pensar no jacaré, o jacaré é um organismo, tá? Se eu pensar em uma girafa, a girafa é um organismo. Se eu pensar em um gato é um organismo. Então, cada ser vivo é um organismo, certo? Agora, quando eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam determinada área, aí eu tenho uma população, tá? Então, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam determinado espaço, ok? E aí vale lembrar que em ecologia as populações elas podem ser de qualquer tipo de organismo, tá? A gente pode estar falando desde uma bactéria microscópica até o ser humano, por exemplo, tá? Não é julgado por tamanho, é julgado por esse conceito que eu acabei de explicar para vocês, ok? E a gente também tem que ter em mente que para uma população conseguir se manter, tá? E conseguir aumentar o número de indivíduos, ela precisa dispor de vários fatores, como é o caso de alimento, de temperatura, ela precisa de prevenção de doenças e de uma área que seja suficiente para estar abrigando toda essa população, tá? Então, o bom aspecto físico de uma população vai depender, logicamente, da qualidade e do tamanho do local em que essa população está sendo abrigada, ok? E aí é o seguinte, quando diferentes populações de organismos mantêm algum tipo de relação, aí a gente formou uma comunidade, tá? Então, o que é uma comunidade? Uma comunidade é quando duas populações ou mais mantêm algum tipo de relação naquele ambiente, ok? E aí vale lembrar também que as comunidades, elas podem ser naturais ou elas podem ser artificiais, tá? Quando a gente fala das comunidades naturais, significa que elas se formaram de forma espontânea, elas se formaram na natureza, tá? Ela pode ser constituída, por exemplo, de florestas, campos, mares e lagos. Já as comunidades artificiais, elas são criadas pelo ser humano, tá? Sendo o próprio ser humano um dos principais componentes. Então, a gente tem como, por exemplo, lavouras, né? Pode ser de cana, pode ser de café, pomares, represas, são alguns exemplos de comunidades artificiais, tá? As populações de uma comunidade, elas podem variar muito o seu tamanho, tá? As mais numerosas compõem as espécies que são ditas de dominantes, tá? Que vão estar caracterizando a comunidade. Então, de uma forma geral, as plantas constituem as espécies dominantes, ok?
E aí, para fechar essa parte agora, o que acontece aqui? Quando toda a comunidade, tá? Ou a maior parte dela apresenta um aspecto uniforme, ela vai ganhar o nome de bioma, tá? Então, o que é bioma? É uma comunidade, né? É uma comunidade ou uma parte grande dessa comunidade que tem um aspecto uniforme. Então, a gente pode dar como exemplo aí as florestas tropicais, né? Que são caracterizadas por árvores de grande porte que predominam nesse bioma, ok? E agora, para fechar por hoje, a gente traz aqui os conceitos de ecossistema e também de biosfera, tá? Então, uma comunidade, ela está sempre se relacionando com os fatores abióticos que a cercam, né? Que são aqueles elementos não vivos que nós falamos. No conjunto, a comunidade e os fatores abióticos são chamados de ecossistema, ok? Agora, o conjunto dos três ambientes básicos do nosso planeta, que seria o terrestre, o marinho e o de água doce, formam a biosfera, tá? Então, o que é a biosfera? É o conjunto de todos os pontos onde existe vida no planeta Terra, tá? De uma forma geral, a gente pode falar que o ecossistema é uma fração da biosfera, que pode sustentar a vida sem precisar de alimentos de outros lugares. Quanto mais variado for um ecossistema, mais independente ele vai ser dos ecossistemas vizinhos, ok? A gente hoje para por aqui. Beijo e até mais.